Pode começar. Então, pessoal, boa noite, professor, boa noite, colegas da sala. Conforme eu havia conversado com o professor, conforme demandado por ele, né, a gente vai tentar fazer hoje a gente vai fazer, né, uma simulação de um motor de indução trifásico, né, modelo Ela de Esquilo, tentar modelar de acordo com os parâmetros que nos foram passados, mas modelar algo que já existe, né, tanto de simulações anteriores, da própria matéria, de máquinas 1, quanto dos blocos que nós já temos disponíveis do Simulink integrado ao MATLAB, tá? Eu vou passando por alguns blocos que eu inseri. Primeiramente, meu circuito simulado foi esse, né? A gente tem aqui, eu vou passando bloco por bloco para explicar um pouquinho de cada um, né? Que eu acho que é importante para poder a gente ir modelando aos poucos, como o professor falou, para quem começar a modelar, né? Saber exatamente o erro, em que bloco está esse erro, né? Esse circuito simulado aqui é o circuito simulado final de como ficou. E agora eu vou bloco a bloco. O primeiro bloco, a gente não pode esquecer esse Power GUI, né? Que é o que a gente usa para poder fazer simulações, né? Sem ele o Simulink não entende, né? No caso nós usamos um modelo de simulação discreto com esse tempo padrão já do próprio Simulink. Nós usamos o primeiro bloco, que seria a nossa fonte de tensão trifásica, né, Free Phase Source, né, nós usamos 380 volts, com uma frequência de 60 Hz, e aí eu destaco nesse último quadradinho aqui de impedância, né, que nós não mexemos nos parâmetros internos da resistência interna da própria fonte, mas é uma coisa que é totalmente possível de acordo com o que a gente quiser simular, né, eu consigo alterar a resistência, a reatância, né, a base de tensão dela, eu consigo alterar os níveis de curto-circuito através desse parâmetro, né. O próximo bloco, que seria um bloco de medição, né, ele que vai nos ajudar a extrair tensão e corrente para a gente poder brincar um pouquinho mais na frente e tentar achar outras variáveis a partir dessa simulação, como fator de potência, como torque, e poder visualizar isso graficamente. Então, basicamente, ele é só um dispositivo de medição. Ele não interfere no funcionamento do circuito em si. Vocês podem ver que na simulação ele está bem no comecinho, mas ele basicamente é um bypass. O próximo bloco seria o mais importante, né? Que é aí que entra aquilo que o professor estava falando, né? É um modelo de máquina assíncrona, né? Vou mostrar depois no Simulink que existe esse mesmo modelo com de dois tipos, né? No sistema SI e no sistema de PU. Aqui eu usei o sistema SI de acordo para poder casar com os parâmetros que a gente tem disponíveis para poder alterá-lo, né? Então, esse aqui seria o nosso modelo pronto já do motor de indução trifásico, e nós só iríamos alterar todos os parâmetros nele. Aqui vocês podem ver que nós estamos na aba de configuração, né? Tipo de rotor Secure Cage, que é o galo de esquilo. E aqui em Preset Parâmetros, a gente consegue ver, eu vou mostrar também no Simulink daqui a pouco, que a gente tem já vários modelos pré-definidos para essa máquina, né? Pré-definido já tensão, rotação, rendimento e por aí vai, torque, potência, tudo. A gente preferiu deixar um modelo, não deixar um modelo presetado, deixar ele em branco para a gente poder sim alterar. E um dos fatores que é muito importante também na configuração dos parâmetros desse bloco é aqui Mechanical Input, que seria a forma que ele vai começar a funcionar. Qual é a forma mecânica que ele vai começar a funcionar? As duas principais são a velocidade e o torque. Aqui a gente seleciona a velocidade. Na segunda aba, é a aba onde a gente vai colocar todos os parâmetros que o professor passou, todos os parâmetros que a gente tem disponíveis, necessários para poder fazer a execução e fazer a simulação daquilo que a gente quer, né? Na primeira linha, a gente define uma potência nominal, define uma tensão, fase, define uma frequência, né? Tudo no sistema internacional. Assim como no segundo e no terceiro, quando a gente define resistência e reatância do estator e do rotor. Aqui é um ponto muito interessante que eu, inclusive, errei também durante a simulação, né? Mas que depois eu percebi o erro e consertei, que o primeiro valor ele é dado em ohms, mas o segundo valor ele é dado em Henry. Então, se a gente tem, por exemplo, aquela reatância
em ohms, a gente precisa fazer aquela conversão, né, dividindo o valor por ômega, né, 2πf, para poder chegar no valor em R, para poder inserir aqui. Outro ponto interessante, que é muito importante frisar, é que nenhum desses blocos, nenhum dos parâmetros que nós inserimos no bloco, a gente pode colocar vírgula, né? A gente tem o costume de colocar 1,5, 1,7, né? A gente, para a inserção dos valores dos parâmetros dentro dos blocos no Simulink, a gente precisa fazer um ponto, que é de acordo com o sistema internacional. E blocos diversos que a gente utilizou para poder montar aquele sisteminha, né? A gente usou o gain, que é o ganho, a gente usou o XY-graph, que é justamente um bloco que a gente vai conseguir plotar graficamente, um plano cartesiano XY. A gente usou também para fazer algumas operações matemáticas elementares, o mesh function, né? E esse power measuring, que é basicamente um medidor também, né? É como se fosse um circuito integrado, né? Ele funciona dessa forma, onde ele tem duas entradas, uma de tensão e corrente, e aqui ele consegue nos dar potência ativa e potência reativa. É a partir daí que a gente consegue encontrar potência aparente, lá na frente conseguir achar um valor de fator de potência. Eu vou já passar por Simulink, mas antes, só para poder pontuar os parâmetros de motor de indução trifásico que nós temos, né? Que nós usamos nessa simulação. São esses que estão descritos aqui na imagem, né? Eles são os parâmetros do livro de model, do livro não, do PDF de modelagem e simulação do motor de indução trifásico, nas rotações trifásicas e coordenadas DQ0, do professor Pedro Torné, não, Ricardo Pontes, né? Esqueci de adicioná-lo aqui, mas mais na frente no slide deve estar. E os resultados que nós achamos. O gráfico de corrente do professor Ricardo Pontes, basicamente é esse que ele achou. Ele fez uma simulação num tempo de 3 segundos, né? E a gente percebe que no início, essa corrente inicial ela é bem alta, aquela corrente de partida, a corrente de magnetização da máquina, e depois ela vai entrar num regime um pouco mais contínuo. Aqui as simulações que nós fizemos, né? Além das comparativas, daquelas que a gente usou para comparar com o que o professor Ricardo Pontes colocou no PDF, que seria que ele se limitou basicamente aos gráficos de corrente. Aqui a gente usou alguns elementos matemáticos para poder chegar num gráfico de velocidade por torque. A gente percebe aquela curvazinha característica ali em cima, né, da máquina, né, do torque na sua velocidade, em função da sua velocidade, né? E também chegamos num gráfico de fator de potência por torque. Tá estranho, mas acredito eu que esteja, pelas pesquisas que eu fiz e também por trabalhos anteriores, esteja mais ou menos dentro do que realmente era para ser, né? Mas esse é o gráfico de fator de potência por torque. Eu vou mudar agora a tela e apresentar a tela do Simulink, tá? Deixa eu voltar aqui. Primeiramente, partindo do pressuposto de, de, de um modelo já pronto, como o professor falou, com alteração de alguns parâmetros, né? A gente chega nesse daqui. Aqui estão todos os elementos que já foram ora apresentados, né? A gente tem aqui a minha fonte de tensão, eu tenho a minha medição, aqui eu tenho a minha máquina, né? E aqui eu tenho outros elementos que fazem os valores que eu quero. Eu queria frisar, além de frisar, claro, corrente, que é o objeto de discussão para comparação com o que o professor Ricardo Pontes colocou, né, o professor Pierre também, eu queria frisar a obtenção dos valores de velocidade, de torque e dos valores de fatores de potência, né? Na saída dessa máquina, a gente tem na saída dessa máquina a gente consegue obter alguns parâmetros. Basicamente, por padrão, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se carrega. Basicamente, por padrão, a gente colocou esses parâmetros mecânicos, que seriam a velocidade do rotor, né, e o torque. De posse desses parâmetros, a gente conseguiu chegar nesse gráfico velocidade por torque, né? A gente pegou torque e colocou como uma das coordenadas do plano, e velocidade, como ele dá velocidade aqui em outra unidade, a gente usou esse blocozinho aqui do Simulink para poder fazer uma operaçãozinha matemática, né? Poder dividir 30 por π, né? E chegar no valor de velocidade
adequada para poder ser apresentada nesse plano cartesiano. Já em relação à obtenção do fator de potência, o processo é o mesmo. A gente, no início, a Simulink, pelo menos para mim particularmente, foi sempre uma pedra no sapato durante a faculdade, mas conforme a gente vai entendendo um pouquinho uma coisa ou outra, a gente vai conseguindo entender. Por exemplo, por que foi adicionado esse bloco de medição? Porque daqui eu consigo sair tensão e corrente nominal. E aí, esse bloco aqui também foi apresentado lá, né? A partir desse bloco, eu consigo chegar com tensão e corrente, e aqui eu consigo ter potência ativa e potência aparente. A gente sabe que a gente tem aquela formulazinha, né? Toda a soma das potências ao quadrado para poder chegar na potência reativa, subtrai, diminui, né? E aí foi basicamente isso que eu fiz. Eu adicionei elementos matemáticos aqui, ó. Primeiramente coloquei essa função matemática que eleva esses valores ao quadrado, né? Fiz a soma desses valores e depois tirei a raiz. O mesmo processo que a gente faz como se fosse fazendo na mão, né? E aí, de posse desse valor, eu divido, né, multiplico e chego no valor de fator de potência, tá? O torque, eu só aproveitei o torque que já é gerado dessa máquina. E aí deixa eu ver se está salvo, vou rodar essa simulação aqui. Só um minutinho. Que é o mesmo que foi apresentado no slide anteriormente. Só esperar ele carregar um pouquinho aqui. Faltou um pedaço. Agora sim, né? Que é o mesmo gráfico que nós obtemos na simulação. A gente tem aquela corrente de magnetização, aquela corrente de partida inicial da nossa máquina, aquela curva característica, né? Percebam essa inclinação um pouco mais reluzente aqui, né? Entre 1.600 e 1.800, né? Esse RPM, essa curva um pouco mais grosseira aqui em função da nossa fonte de tensão setada em 380. Eu vou até propor uma mínima alteração só rápido para a gente poder fazer uma breve comparação. Se eu alterasse, por exemplo, essa fonte de tensão para 220, a gente vai ter aquela curva característica um pouco menos forte, né? Um pouco menos vertical. Só rodar aqui rapidinho. Não sei se a gente vai conseguir perceber olho nu, mas eu acho que sim, ó. Vocês conseguem perceber, né? A gente tem até, claro, por conta da alteração de um parâmetro, a gente tem uma corrente de partida, uma corrente de magnetização um pouco menor, né? E aí a gente vai conseguir ter aquela curva característica de uma forma um pouco mais suave, mais dentro daquele parâmetro presetado na máquina, né? De 1.740 RPM. Deixa eu voltar aqui para o valor inicial, para refazer a simulação, para poder mostrar o gráfico de fator de potência por torque. Deixa eu abrir o gráfico aqui para mostrar para vocês. É aquele gráfico um pouco mais estranho, né? Mas, conforme eu pesquisei até em um material do professor Ricardo Pontes, que eu não adicionei no slide, mas eu posso adicionar antes de enviar, é, a gente chega nesse resultado mesmo porque eu estou fazendo um fator de potência por torque. Então, vai ter essa variação, vai ter esse gráfico não tão agradável assim, não tão certinho, tá? E aí, na apresentação, eu queria frisar, né, justamente o que eu falei com o professor para desenvolver essa
essa apresentação de hoje, que é uma apresentação inicial, né? O professor falou que é uma simulação inicial com base nos parâmetros que nós já, com base nos blocos e nos modelos que nós já temos já pré-definidos no Simulink, né? E aí, de posse desses modelos basicamente já criados, é o que a gente vai alterar de acordo com o que a gente precisar, né? Por exemplo, eu alterei aqui minha fonte de tensão, já tive, claro, uma corrente de magnetização, uma corrente de partida da máquina um pouco menor, deu para perceber graficamente que ela ficou ali em torno de 20, né, de 20 amperes. Eu consigo alterar os parâmetros aqui da minha própria máquina, né, colocar uma outra resistência, uma outra reatância, uma outra potência para ela, trocar também, né, a frequência, às vezes, dependendo da aplicação é importante, adicionar outras cargas, e aí quando a gente adiciona outras cargas, a gente consegue perceber como esses parâmetros vão variar no decorrer da simulação, dependendo da aplicação também. Então, eu acho que, conforme o professor falou, a gente tem um modelo base, né, de posse de todos os parâmetros de todos os blocos que o Simulink já tem, e aí a gente vai, né, adicionando, vai mexendo, conforme a gente vai, conforme a gente vai avançando na disciplina e avançando nas aplicações dessas simulações. E é isso.